Fala galera, seja muito bem-vindo ao Como Fazer Podcast. Eu e o meu amigo Victor Moraes, Big Boss, estamos aqui novamente no episódio 151. 151? 151. É isso. E hoje a gente vai bater um papo aqui com um grande empresário, empreendedor, que aos 10 anos morava em cima de uma floricultura e aos 18 anos abriu a sua primeira loja e hoje é líder de mercado ali, representando 70% do mercado aí, né? Então a gente vai entender um pouco mais, conhecer essa grande história de sucesso aí do nosso amigo. É isso, Kim. É isso aí, aliás, o nosso convidado hoje, além de ser líder do setor dele, é uma referência de empreendedorismo e, assim, inovar, talvez até construir um próprio mercado, porque acho que cabe isso na descrição aqui. E assim, também vamos falar sobre inovação, transformação digital, porque teoricamente acho que a gente tem muito para acontecer nos próximos anos. E o Clóvis, né, que é nosso convidado aqui, ele pegou ganchos muito importantes para trazer o negócio dele, conhece um pouco da história dele. Logística, operação, distribuição, que é algo também que ele tem muito know-how, algo que com certeza ele pode compartilhar com nós algumas estratégias aí. Liderança de gestão, não pode contar também com a gente conversar aqui, porque o time dele é robusto, né, envolve várias artes, disciplinas diferentes ali, tem toda uma cadeia de gestão ali. Cara, vamos falar um pouquinho sobre vendas, experiências que ele acumula. Então, pedir uma salva de palmas aí para o nosso amigo Clóvis. Da Juliana Flores, que hoje é a maior empresa distribuidora de floricultura, a maior floricultura distribuidora de flores na América Latina? Na América Latina. Falei certo? Desde 1990 vem empreendendo e fazendo história. Então, eu tenho várias informações da empresa aqui, mas eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco do que é a Juliana Flores. Dificilmente a pessoa não vai saber qual é por nome a empresa, mas se não, agora você já dá uma explicação aí para ela. Obrigado, Bruno, Vitor, obrigado aí pelo espaço de vocês, compartilhar um pouquinho da minha história, né? Uma honra com vocês, é 151, não é para qualquer um, né? Qualquer pessoa que faz um podcast tem 150 entrevistado aí, meu 150, eu estou muito honrado, então chave de ouro. Cara, a Juliana Flores é uma empresa de 35 anos, eu começo a trabalhar com flor aos 10 anos de idade, 18 para 19 anos eu montei uma loja, né? Eu não sonhava ser dono de floricultura, simplesmente por um acaso que aconteceu, eu ficou com uma placa de aluga-se na casa de um amigo meu que estava para alugar a casa, eu segurando a escada, vi um monte de carro passando, e eu falei, cara, aluga essa casa para mim. E ali começou a minha história, isso foi em 1990. Eu monto as Juliana Flores, eu vou ser uma loja física de 32 metros quadrados, em São Caetano do Sul, né, cabia 3 carros, a gente cabe 3 carros, literalmente, né, nesses 32 metros. Tem, hoje ela tem 600 metros quadrados, tá? E esses 32 metros são vaga para 3 vagas de garagem, e tem mais 7 vagas do outro lado, na outra rua, que é uma esquina. E 10 anos depois eu fui entrar no mundo do digital, no ano de 2000. 2 anos depois, em 2002, as pessoas falando que eu era louco, né? Na primeira entrevista eu não entendi por que eu era louco, porque você foi pra internet bem na época da bolha, mas que bolha, eu nem sabia que tinha sido bolha, e aí começou a me estourar dessa forma. E ele tô aqui hoje, né? Hoje nós temos 70% de share do mercado, nós somos a maior empresa de venda de flores pela internet da América Latina, e eu tenho mais de 10 mil produtos dentro do nosso site, né? E também dentro de flor, né? Então eu até brinco, porque são 10 mil produtos, né, fora a flor. Então não é isso que a gente está fazendo. A gente vem tentando se posicionar como uma plataforma de presente. Então eu quero resolver, se o Bruno quer presentear a esposa dele, o Vitor também, a gente quer resolver esse problema, entendeu? Então assim, eu tenho relógio, eu tenho óculos, eu tenho bolo, eu tenho tábuas de frio, eu vendo mais de 3 mil tábuas de frios. As pessoas não acreditam, a floricultura vende 3 mil tábuas de frio, lá, isso acontece, né? Então a gente vende muita coisa, tudo que é presenteável, tudo que você compraria junto com uma flor, ou daria de presente mesmo sem a flor, é o que a gente começa a plugar o tempo todo dentro do nosso e-commerce. Legal, e lá atrás de uma pequena loja, e para 2024, mais de 800 mil
vendas no e-commerce, eu acho. Em um ano? Em um ano. Em um ano. Esse ano vem mais de 800 mil pedidos por ano. Então, cara, olha que interessante, né? De um modelo de negócio, a partir disso, você inovou, você trouxe tecnologia, trouxe conhecimento, e em um ano, fazendo 800 mil vendas online, cara, parabéns, isso aí é... Talvez hoje São os maiores e-commerce, nós somos o maior e-commerce no segmento, sim, mas a nível de tráfego também, a gente tem quase 1 milhão de visitantes únicos no nosso site. Que legal, parabéns. Vou falar do mês que está funcionando, né? Pela semana, obviamente, Supanas, Dia dos Namorados, também sendo data do Dia da Mulher. A gente trabalha muitas datas, né? Todo mês é data de uma coisa. Você começa em janeiro, não tem data, a gente cria uma que é o Festival de Verão, que tem muita flor, também nasce flor no asfalto. Então a gente faz um festival, unicamente com promoções, enfim. Depois, em fevereiro, tem o Valentine's Day, né? É uma data que a gente trabalha desde sempre, é uma data importante para o nosso negócio. Depois vem dia 8 de março, o Dia da Mulher. Depois vem Páscoa, eu por vender a maior parte das marcas de chocolate, e chocolate é um produto que combina bastante, então aproveito a Páscoa. Depois vem Dia das Mães, Dia do Namorado, depois Dia dos Pais, Dia da Avó, e assim a gente vai até o final do ano. Uma data igualdade. E uma das sacadas é com esses lançamentos, Com certeza, né? Por explorar essas datas, né? E o fato de você ser no digital, tem muitas outras coisas que a gente faz também, né? Eu sou um cara muito focado todo mundo fala a experiência do cliente, pensa com o cliente, mas o que você faz? Eu vou te falar o que eu faço, né? E o tempo todo, obviamente, eu penso no meu cliente o tempo todo. Como que eu consigo ajudar o Bruno? Por onde que o Bruno gosta de comprar? Por onde que o Vitor gosta de comprar? Ele gosta de comprar pelo site mobile, ele gosta de comprar pelo WhatsApp, ele gosta de comprar pelo televendas, ele quer ir numa loja física. Por isso que eu estou montando as lojas físicas, né? Eu tenho máquina de venda machine, né? Então é tudo inovação o tempo todo. É isso que é legal, né? O cara no aeroporto, ele esqueceu de comprar porcaria agora. Pô, eu tenho 5 máquinas dentro do aeroporto de Guarulhos. Que legal. Né? E tem muito mais para fazer, assim, tudo que tem de novo que possa ter alguém no aeroporto de Guarulhos, exatamente. Mas você vê, isso é legal, é diferente. Então você tem que plantar aqui na máquina lá. É uma aquela flor que dura quase 5 anos. Ela fica lá? Isso. Ela roda lá e ela cai ali. Isso, exatamente. Ela não chega a cair, né? Porque o elevadorzinho sobe até o local para não... Então o cara vai viajar, fica longe da família, de volta, já presenciando. Exatamente. Legal. O tempo todo você está pensando, né? Que nem, por exemplo, tem gente que ainda, mesmo o selo digital muito forte, mas o físico também é muito forte. A gente não pode esquecer disso, né? E no meu caso, as nossas lojas físicas, ela serve como um brand da marca, ela serve como uma experiência para o cliente, porque minha floricultura não é uma floricultura tradicional, ela é uma loja de presente. Né? Lá você entra na minha loja, você vai ter vários presentes ali, né? Que você vai compor com uma flor. Legal. Então eu peço ele para uma flor, porque o cara foi ali também, a flor chega ali, você depara com outras coisas, vinho, champanhe, pelúcia, chocolates, enfim, uma série de produtos, velas, aromatizantes, enfim. Então é isso que a gente faz o tempo todo, pensando no nosso cliente. Uma das coisas que acho que define também um pouco do sucesso, né, isso porque conheci um pouco da história, é talvez a busca desde sempre, ou em algum momento exato aí que você pode definir para nós, de ser omnichannel, né, que é um termo muito usado hoje em dia, de ser multicanal, mas é algo que você procurava lá atrás já. Assim, teoricamente, você montou uma loja, você podia ficar sentado lá esperando o cara vir. Mas eu penso assim, vou pensar, eu tenho aí mais de 1 milhão, até mesmo mais de 1 milhão de instantes únicos. Você tem agora no site. No nosso site. Aí você fica se perguntando, esse cara quer? Esse cara quer? Você não se pergunta? Eu me pergunto o tempo todo, cara, o que eu posso fazer com esse cara? O que ele quer? Ele quer relógio? Ele quer óculos? Ele quer? O que ele quer? Eu quero uma entrega jato? Tem que pôr entrega jato. O que ele quer? O tempo todo a gente se provoca, a gente de marketing, né, de conversão, o tempo todo a gente se provoca literalmente. Até porque esse cara quintou tanto assim, né? Por que ele comprou 25 vezes ao ano? Quem é esse cara? Porque o cara entrou e não comprou nada. Exatamente, você tem que ter o carrinho. Até nas nossas lojas, a gente é tão habituado literalmente em conversão e em experiência do cliente, sim. Hoje as nossas lojas tem que saber exatamente quantas pessoas entrou e quantas bateu por sistema, câmera e tal, bateu. E os nossos funcionários não contam porque a face dele já está gravada, então não contabiliza. Então, assim, elas têm que dar uma satisfação. Entrou, sei lá, 50 pessoas, só vendeu para 25. O que os 25 queriam? Interessante.
que tem que ser? Eu quero saber, tem que estar na plataforma. Mercado dado, Eles pediram, sei lá, rosa preta, só eu viajando aqui. Pô, se todo mundo tá pedindo rosa preta, eu tenho que ter rosa preta na loja. Então todo mundo pediu Coca-Cola, fica posto uma geladeira de Coca-Cola, tô brincando, mas se fosse o caso, tem alguma loja física de vocês, tem, por exemplo, um café, bem conhecido? Não, café não tem, é um projeto que a gente tem, eu tenho uma loja de cilindro, eu tenho algumas lojas de cilindro, 300 metros, 400 metros, 600 metros, essa loja eu quero fazer uma experiência, literalmente, imagina você tomar um café, comer um bolinho, ou um churros, e por que não? Né? No meio das flores ali, né? Tem um vidro separando ali, mas ela vendo aquelas flores bonitas e tomando café, batendo um papo, tendo um negócio, e por que não? São lojas visitas, né? Ela é cheia de flores. Exatamente, então não necessariamente a pessoa foi para comprar flores, está comprando um café e ela, de repente, no meio do café ela ainda tem que dar flor para alguém. E vice-versa, ela foi comprar uma flor, né? Enquanto a pessoa, a menina monta o dentro para ele, faz a embalagem, ele vai ali e toma um café. Então tem que ter essas experiências, é gostosa, é diferenciado nisso, vai ser bacana. Legal. Cláudio, quantas lojas hoje tem ainda na Flores? Nós temos 17 lojas. 17 lojas. Também, hoje no modelo no digital, vocês também têm o clube de assinatura, né? Fala pra galera como funciona isso aí. O clube de assinatura é um projeto que ele tinha sido feito antes da pandemia, né? E aí, quando chegou a pandemia, a gente teve que parar esse projeto por conta do crescimento que foi extremamente agressivo, né, na pandemia digital. Isso, na e-commerce. Eu tinha 32 quiosques, chamamos 32 shoppings, né? E aí, no crescimento de 2020, por conta da pandemia, nós crescemos 144%, e a gente tem que se movimentar, trazer essas pessoas para trabalhar com a gente. E aí a gente começou, depois de voltar, depois da pandemia, a gente começou a montar lojas na rua. E nós estamos com 17 lojas dessas grandes na rua. Muito bom. E a assinatura, ela veio agora, nós retomamos a assinatura, né, faz quase 2 anos, e você pode comprar a assinatura para ser semanal, quinzenal ou mensal. Quanto que custa os tickets? A partir de R$115, R$115 chega semanal, R$115 é uma vez por mês, né? Aí tem os pacotes, sim, semanal, quinzenal, tem de orquídea também. Aí tem as flores de corte, tem as flores plantadas e as flores de corte. E a pessoa sempre recebe um que é diferente das flores que estão no modelo do supermercado, por exemplo. Mas não tem como nós fechamos um pacote tipo aleatório, recebe 20 dias, depois nos 50, talvez por perceber. Tem que ser um pacote assim, não pode estar cravado em 20 dias, senão ela vai perceber que está na assinatura. Deixa eu chegar na portaria. Aí um chega em 30 dias, outro em 15, outro em 40. Aí quando chega, aí ela não consegue, ela não sabe se eu. Acho que às vezes tem que pegar a data de casamento sua e. Dá pra já dá pra deixar tudo pro. Já todo o Bruno que casou aí agora há pouco tempo, Bruno, você tá fresquinho no casamento. Então, já vou assinar e já tá falando que vem essa data. Natal tem que chegar. Vai faltar. Tem como fazer isso. Claro. Legal. Mesmo sendo uma vez já. Sendo uma vez só. Aí, que Legal. Aí. ela me dá ponto sem nó. Não posso perder a chance. Pode perder o cliente, né? Eu vou cliente. Na hora que o cara tá finalizando a compra, você pergunta pra ele, pra quem que é? Aí você deixa 3 perguntinhas lá, pra aniversário, a cara responde, eles falam assim, já não quer deixar comprando ano que vem? Aí o cara fala, se o cara responder, não, você fala assim, você vai esquecer. Tem que, Aí o cara fala, não, vai sim. Você usa a agenda do cliente, é onde você pode colocar as datas que são importantes para você. E diga de passagem, nós homens aqui acaba esquecendo naturalmente, né? A gente se depara com a data e uma amiga postou que é aniversário da sua esposa e você fala, caramba, putz, é isso mesmo. A maior parte não tem essa programação. A flor tem isso, né? E a flor é muito imediatismo, né? Você não faz um planejamento de comprar uma flor. Daqui 4 meses eu vou comprar uma flor para o aniversário dela. Você não faz isso. Você lembra que quinta hoje é aniversário da mulher. Hoje você vai ficar na minha, né? Mas você agora tem 2 datas, você tem que ficar atento. Isso é meu ponto agora, hein? Pode ser feito. Já foi no final, tá mais me lembrando. No final, vamos fazer um link aí para todos os esquecidos. Aí tá veio com 20% de stop, viu? Pode cada vez isso. Opa, aconteceu. Nossa, deixa eu ir para isso. Cara, isso que você falou é interessante porque empreender é solucionar a dor de alguém. E aí tá resolvendo por uma grande, meu. Vendendo flores, você não vende só flor, você traz a solução para a pessoa. Mas isso que é o gostoso do empreendedorismo, né? As pessoas falam que é tanto ser empreendedor. Cara, você gosta de resolver problema? É isso aí. Então vai ser. Não gosta, cara? Então, vai ser CLT. Porque assim, ter negócio
tem problema, porque não depende só de mim. Sim, né? Vocês que têm negócio, vocês sabem quantas pessoas estão envolvidas no nosso negócio e a gente tem que resolver todos os problemas, né? A gente é o capitão desse família, tem muito a fazer. Então tem que gostar disso e é muito gostoso porque é uma faculdade eterna, todo dia tem assuntos diferentes, cara, é uma paixão. Assim, cara, eu sou apaixonado por isso. E não é só por dinheiro, cara, é o que me move. E claro, depois... Posso dizer, no começo, talvez até por dinheiro, mas depois você fica um pouco viciado na questão de resolver problema. Cara, porque você vira tão... É gostoso, né? É gostoso o negócio e naturalmente, quanto mais você lapida o seu negócio, automaticamente o resultado vai vir. Não tem como você... Como a gente estava falando fora das câmeras aqui, a gente não estava falando que, pô, a gente gosta de entender o cliente, resolver o problema dele, o que deu de errado no dia anterior, é tão fácil, vai ser ideia, pô. O meu time tem que fazer para mim o que deu errado, hein? O certo é obrigação, né? Vender o justo tem que dar o certinho, vender o seu produto. E muitas vezes os sócios estão querendo vender e não estão preparados para ouvir e resolver a dor daquela pessoa, né? Tem que estar mas tem que descer perto aí isso é rico. Isso é quem está falando aí, com o Vitor, consultoria gratuita, né? O cara que eu pego o telefone e liga para falar, cara, tá dando um link aqui dessa Orquídea, não gostei, não foi um dia, pô, eu não sou planto, eu não planto, eu sou revendo. Eu tenho que passar, essa mesma dor tem que passar para o meu produtor. Isso. É uma questão de desenvolvimento de segurança. Não é um produto industrializado, né? Tá tudo lindo. Imagina você pega uma orquídea, tá toda linda, e essa luxa não é a natureza dela, não chama no dia seguinte, 40 dias. Né? Se isso aconteceu, eu tenho que passar isso para o produtor. Eu vou estar ajudando a cadeia. Sim, então, o ouvir é o que faz a gente crescer. Não tem como não olhar para isso, né? Ficar tristezinho porque o cliente reclama. Não, cara, dá atenção para isso. Né? Planilha todos os erros, né? Onde que eu mexo? O que eu tenho que fazer para cada situação? Agora, pô, no meio de, sei lá, 60 mil pedidos, deu um problema, cara, você não precisa dar também atenção para isso. Sim. Agora, o que se repetiu 10, 15 minutos, pô, tem que ir assim, uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui sobre a aplicação de você já deixar agendado, é que na minha cabeça me veio tipo assim, um bom assim, de possibilidades. Para uma venda, tanto para o CPF quanto para o CPF, do B2C, né? Por exemplo, para uma empresa, eu tenho aqui meu core de, meus 20 milhões de clientes. E tem o aniversário da empresa lá. Eu posso tentar deixar comprado 20, porque eu não preciso entregar, né? Vai ser entregue pela logística de vocês uma vez que ter dentro do raio. Exatamente. Que o raio é Brasil inteiro? A nível Brasil. Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu consigo pegar 20 principais clientes, presente a eles. Ou, por exemplo, que me vem à mente, talvez pela superficialidade inicial da conversa, em comprar para minha esposa, não para minha mãe, né? Mas, por exemplo, vai para minha avó que mora um pouquinho mais longe, para uma tia, se eu tenho condição financeira e está dentro ali da minha realidade, né? Pô, deixar comprado para ela ali, pô, vai ser massa demais. Né? Vai além disso, Vitor. Eu tenho um trabalho de agenda do cliente, por exemplo, você tem franquia, sei lá, você tem 200 franqueados, você quer presentear o aniversário do franqueado. Né? Você coloca tudo na lista lá, que às vezes um dia antes eu vou estar te avisando, Bruno, amanhã é só para lembrar para você pagamento. Ok, você pode, aí você só vai fazer o pagamento, passa o endereço, só isso. Se você cadastrar o endereço, já fica até o endereço lá. Você só precisa pagar. E o cartão, né? Você tem no seu cartão que você quer numa nada, de repente. Que legal, as mensagens de um ano pro outro, cara, do tipo de flor. Isso pode definir a flor do cliente. Isso é inovar. Isso é você pensar um pouco à frente, pensar nos próximos passos, pensar na necessidade. Eu resolvo o problema do meu cliente. Já não é vender flor. Pô, o que eu faço com o meu cliente? Eu vendo flor, tá? Esse produto aqui. Tá aqui que eu consigo resolver os problemas dele em relação ao meu produto. Né? Em que momento que o Vitor precisa de flor? Né? Como que eu posso ajudar ele? Porque a vida a gente é corrida, e às vezes a gente esquece de mandar para um franqueado, até da esposa, a gente esquece, né? Não é que a gente não gostaria, se alguém um sistema de avisar um dia antes, cara, nem precisa dar desconto para você. Se eu falar a verdade, porque às vezes eu esqueço do aniversário. Esquece que vai ser o aniversário do calor. Ó, galera, olha que incrível. A gente falou tanto, mas no fundo a gente só falou de uma coisa, sobre o cliente. É isso. É sobre o cliente. Na prática, né? Porque falar é fácil, né? Lá a gente tem pelo cliente, o que você faz para o cliente? É isso, porque todo mundo fala, não, a experiência do cliente.
Cara, isso é experiência do closer, né? Boa parte, então, da venda vem do remarketing, né? Sim, com certeza. O meu produto, ele pede isso também, né, Victor? Por exemplo, o meu produto, por exemplo, você tem Dia da Mulher, talvez você possa comprar flor. Dia das Mães, talvez você possa comprar flor. Dia da Mãe, talvez você pode comprar flor. E as suas datas pessoais, aniversário de casamento, aniversário da sua esposa. Que é você já faz um trabalho de cadastramento a hora que o cara vai. Não, eu tô falando que o meu produto, naturalmente, ele já tem uma rede, né? O nosso cliente, em 14 meses, ele compra 3 a 4 vezes. Isso, né? Então, eu sou obrigado a fazer eu tenho por obrigação de fazer um serviço com excelência. Porque para mim, se eu errar com você, para mim não é legal, eu tenho que acertar. Sim, eu queria justamente por conta disso. Porque são datas importantes que é para você, né? E eu tenho que fazer um serviço com excelência. Aí, assim, entra o meu concorrente, por exemplo, um concorrente meu e falar, essa orquídea 10 a menos, mas isso não muda a sua vida, porque você não está indo pelo preço, você está indo pelo serviço. Você está indo porque é um produto que você quer, você não quer errar com o seu cliente, que você manda flor, vem para lá, porque você sabe que vai acertar. Então é isso. Sobre logística, né, em cadeia de distribuição, como é que funciona, por exemplo, a chegar no lugar distante, uma flor 10, você de repente sofreu o outro? Então, acho que vai ter uma novidade muito boa, né? Que existem caixas que vai para fora. Eu tenho 2 modelos de negócio, né? Eu tenho uma floricultura, alguém tem várias floriculturas por gado e não só floricultura. Como eu disse, eu tenho mais de 10 mil produtos dentro do nosso site, desde Copenhague, Sodier, Biscotter, enfim, tem uma infinidade de outros produtos, tábua de frios. E no caso de floricultura, tudo depende do seu tempo. Se você falar, para hoje, quero entregar saúde em Salvador, eu tenho parceiros em Salvador. Então, se digita seu CEP, ele te apresenta o que eu tenho para Salvador. Entendi. Então, teu parceiro lá. Isso. Agora, você tem que falar com esse cara, vai começar a nossa marca. Entendi. Então, assim, e também tem um modelo de você, por exemplo, assim, falar, não, eu quero um produto que é exclusivo só da Eliminados Flores, não no canal local. Aí eu sou um e-commerce normal, né? Eu mando tem Correio, uma Total Express, né? Com a Jadlog. Então, a gente manda o Brasil inteiro também. Um produto exclusivo nosso, vai dar uma caixa, só que chega com D1, né? Tudo que é D1, mas a gente não coloca para não identificar as coisas. Sim, legal. Então, por exemplo, você não vai ter, hoje não é um forte da empresa, uma rede de franquia própria e tudo mais. Mas você tem um modelo de homologação desses parceiros que, teoricamente, você tem distribuição para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Então, eles saem daqueles horas. Não. É o produto dele local. Em muitos lugares do Brasil tem produto específico da região, que isso é muito legal também. Então, acaba enriquecendo muito o nosso e-commerce, porque eu tenho uma variedade muito grande, né? Mas eu, por exemplo, entro no site lá, eu vejo que está disponível, só se eu entrar ali não aparece. Então, por exemplo, foi para entregar em Curitiba, ou são coisas específicas da região. Legal, não? Carnival. Hoje, vocês têm 70% do market share ali. Qual que são os próximos passos? Qual que é a visão da Jurisdição 2? Onde que vocês querem chegar aí nos próximos anos? Onde eu quero chegar, eu falo que esse mercado está engatinhando ainda no país. Tem muito que se fazer, né? Tem muito que se explorar ainda. No caso das gerações, realmente focado no nosso setor físico. A gente tem aí os próximos 3 anos, a gente quer buscar literalmente 2 anos e meio, 3 anos no máximo, a gente quer buscar literalmente o faturamento do e-commerce, né, com as lojas físicas, por isso nós estamos buscando isso. E para ter uma rede muito maior logística, né, mais eficaz aí na distribuição. Por exemplo, monto aqui na Vila Olímpia, as entregas da Vila Olímpia pode ser pela Vila Olímpia, tem no Itaim, vai ser pelo Itaim, e assim vai. A gente ainda montando em todos os bairros de São Paulo. É isso que eu dizer, também é isso que eu dizer até que, na verdade, você tem uma responsabilidade aí de desenvolver o mercado, né? Porque você basicamente já dominou o mercado. Você tem necessidade que não sei, é uma quebra de paradigma, como você falou, né? Desenvolver o mercado, literalmente. Eu falo que ainda é cultural, mas você vai em outros países, é muito diferente do que nós vendemos no Brasil, fora eles vendem. Eles vendem, eu que vendo no mês, os caras vendem um dia, é surreal. Sério? Então tem muito lá fora, é muito bom. Então tem mas fazer ainda esse mercado, por isso eu me animo, né? Por isso é cultural, é cultura. Mas não é tudo eu de mercado, é só o preço. Não, de aura. Qual que é o país líder de mercado mundial das flores? Estados Unidos, tá ligado? Mas também são os líderes de mercado. Legal. E pelo que eu tava vendo, são empresas de bilhões, né? cada 7 flores em bilhões.
No Brasil, 7 são da Juliana Flores daí. É mais ou menos isso. Mas o ticket médio, mais ou menos, No e-commerce, né? All e-commerce. o ticket médio, mais ou menos, que eu dou pedindo de vocês, já hoje por quanto? R$210. R$210. Então você também está na casa que for, porque eu vi aqui 800 mil pedidos. 200 por mês, né? Daqui a pouco você pode estar também. Você que tá falando, não fala de valores. Você que tá falando, hoje eu não falei nada. 210 vezes 1 milhão de segunda. Falar que empreendedor é isso, tá vendo? O cara pensa rápido. E outra coisa. Nada sozinho. Você que tá falando de número, eu não falei de número nenhum ainda. Eu só falei de pedidos. Cara, tá legal. Parabéns pelo mercado que você vem desenvolvendo, né? Vem sendo pioneiro, tanto em tecnologia, internet, e-commerce. Do que eu vendo logística, eu vendo tecnologia, é isso que eu vendo literalmente. Aí no meio vai uma flor, chocolate, vai um bolo, é isso. E o legal que Vou fazer parceria com o nosso amigo Vitor lá do Churros, com certeza. Gelato Churros, uma delícia, hein? Quem não conhece tem que ir lá, né? Se Deus quiser, viu? E vamos fazer um barulho com flor, hein? Porque eu gosto dessas portas não saírem, né? Eu vou ficar só de olho em você quando você vai inaugurar a próxima. Quando você sai. Tô tranquilo que eu já tô aí mensagem. Por favor. Uma coisa interessante que a visão assim de negócio, não sei se fica claro para todo mundo, mas quando eu converso com o Clóvis, para mim isso está claro, é que ele tem uma visão muito clara sobre o que ele vende e talvez nem todo mundo consegue perceber isso. Então, teoricamente, ele está pensando muito em vender presente. É isso. E querendo ou não, a Juliana Flores, ela leva essa encabeçada ali das flores e talvez o nicho principal, o principal da cabeça, mas não deixa de ser, teoricamente, você está pegando todo o mercado de presentes, né? E eu acho muito interessante, talvez até você puder compartilhar um pouquinho mais sobre esse tipo de visão, porque eu em um momento específico, quando eu estava estudando modelos de negócio, me falaram uma coisa que é algo que de vez em quando eu coloco em pauta, que é, por exemplo, quem é o maior concorrente de uma Cacau Show, de uma Brasil Cacau dentro do shopping. Né? E aí geralmente você fala o contrário. A concorrente maior da Cacau Show é a Brasil Cacau. E a concorrente da Brasil Cacau é a Cacau Show. E poderia ser Copenhague ou outra do engenheiro. Mas na verdade, e aí conversando com alguns empresários e franqueadores, gestores que estiveram para o podcast, eles falam que nem sempre. Muitas vezes, pela logística do shopping ou até mesmo pela variedade de produto, o maior concorrente dele, às vezes é o Boticário ou a Avon, porque teoricamente está competindo no nicho de presente. Isso aí. Ele é o meu maior concorrente, óbvio, né? Tanto a Boticário quanto a Cacau Show, mas ambos se complementam com a flor. Sim. Isso é legal no seu, né? E isso é muito legal. E um dia, se alguém estiver ouvindo aí, tanto para Boticário quanto da Copenhague, já falei com a Renata, e agora vendeu para a Nestlé, que a Nestlé consiga ouvir aí o seu podcast, tenho certeza que vai ouvir. E assim, quando você pega um chocolate da Nestlé e coloca uma flor, descaracterizou a atuação, vira um baita de um presente e você consegue agregar valor. Né? Então, precisamos prestar atenção nisso. No dia que estão a colar aí também de lojas físicas, junto, no mesmo lugar, vai ser sucesso. Olha aí, né? Então, é isso. Então, assim, eles são concorrentes sim, porque eles trabalham no mesmo foco que é o presentear. Óbvio, o meu maior concorrente são eles, não é a suericultura, mas ao mesmo tempo vocês somam, né? Tanto é que eu vendo Copenhague, vendo pra caramba, tanto a Copenhague sozinho, quanto a Copenhague com a minha flor. Né? Boticário não vende, nós. Se montar um kit de flor para Boticário, você vai encaixar. Cara, nem que você vai somar ao meu produto principal. Então, se tiver uma loja, a Boticário de Juliana Flores no mesmo lugar, vai dar muito certo. Vai ser diferenciado, uma experiência e se completa. E se for com as 3 marcas, então é pior ainda, né? Assim, vou pegar um chocolate, vou pegar um cosmético da Boticário, não. Mas eu estou provocando literalmente para ele. Eu acredito nisso. Um dia alguém vai me ouvir falando isso. Uma língua, né? Às vezes tem o desafio do ticket médio do presente está aumentando e aí você está entrando coloca uma vivara junto, né? Mas o que acontece? Por que não? Sim. Você tem um posicionamento, talvez eu vou falar besteira, mas a flor ela encaixa muito com o cafezinho, né?
ela vai fazer o futuro ali da bolsa que eu vou fazer agora. E talvez é o que mais vai permear dentro do presente, porque teoricamente. Mas vai caracterizar o presente. Então, uma loja única, olha a força que tem as 3 marcas, 4 marcas, trabalhando em prol disso, esse cara. Eu resolvo ser cor, se você queria presentear, dar um presente, tá resolvido. Não é? Ali é você. Aí sim, você já sabe o que comprovar. Não, esse negócio de comprar e deixar agendado, eu não sabia, tá? E agora já sabe, cara, amanhã ele vai ouvir, né? Eu acho que. Já catou 2 clientes aqui, ó. Eu acho que tem que ter uma campanha de AdSense aí, explicando, não precisa nem entender, tá? Voltado, você coloca o público masculino, público feminino também. Você explica exatamente, ó, você não está entendendo, você esquece. 100% sombra, sem emoção a propaganda. Sendo o mais claro possível, irmão, vamos sentar aqui, vamos conversar, não passa esse rios aqui. Esse não. Você vai esquecer. Deve estar longe, deve estar perto. Já deixa de dar. É isso aí. E mostra a tragédia dele não dando presente. Cara, a felicidade até o final do dia, porque se você é grave, hein? Se você esquecer, É grave. não, você que casou, você fica focado nessa data, põe em todos os lugares da data, não pode esquecer. É legal. O que você pode dar assim, de insights que vai gerar vários bate-papos aqui para nós, além de transformação digital, que você viu acontecer e que você está vendo acontecer daqui para frente aí? Tudo isso. Então, se há, né, que é a bola da vez, não tem sombra de dúvida, né? Hoje a gente vem implantando muita coisa, eu estou trazendo fortemente o IA para televendas. Por quê? Porque eu quero tirar as minhas vendedoras de hipótese alguma. A minha empresa trabalha das 7 às 19. Das 19 até as 7 horas da manhã do dia seguinte, no domingo eu fecho às 14 horas. Então a IA vai ser fundamental para nós. Hoje eu já tenho IA funcionando literalmente, como eu tenho parceiros a nível Brasil, eu te mando para entregar lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não te mando endereço, o seu endereço, falei com isso, você coloca isso no nosso sistema, o produto no nosso sistema, e o IA faz esse trabalho. Hoje o IA sozinho, ele aprova mais ou menos 83% das fotos. Então ficou só 17% para o humano tratar. Então isso também, então a gente vem trabalhando, então o IA, ele é fundamental para várias coisas, né? E como eu estou falando, hoje a Domino's já tem um trabalho nesse legal, o cara compra uma pizza sem falar com ninguém. Literalmente foi IA, não sei se você viu, depois eu te mostro, né? Já chamei esse cara, todo mundo trabalhando fortemente, falei, cara, você vai viver um Dia das Mães. Ele veio lá literalmente, ouviu o que acontece em televenda no dia do momento. Por quê? Porque eu atendo, eu consigo atender, por mais que você coloca mais colaborador em televendas, eu ainda perco 60%, eu ainda 40%. Então, com o IA eu vou conseguir atender. Com o IA, ele já automatiza o pedido da compra. Então, você vai personalizar seus melhores vendedores. Então, assim, eu quero entrar agora, 10 horas da noite, ele pode ir lá e literalmente comprar naturalmente. Não tem muito. Não quero falar com o robô. E tem muito. Olha só como é tão louco isso. Hoje a venda do WhatsApp é extremamente poderosa, um canal extremamente importante do seu negócio. Não por conta da pandemia, isso a gente já vinha fazendo sempre. Quando veio a pandemia, eu estava preparado. E a gente vem cada vez mais fazendo toda a usabilidade, né, melhorando isso. E hoje, por exemplo, eu tenho um catálogo e você compra sozinho, sem interagir, sem nenhum colaborador nosso interagir com você pelo WhatsApp. Já tem receita. Olha que coisa maluca, não tem tanto ninguém. Ele sozinho foi, comprou, pagou, tá falando. Você fala, caraca, velho. Então são inovações que o tempo todo. Eu sou fascinado com você. Cara, eu não consigo atender muito parceiro atendeu o então tem todo. Eu quero saber como. Porque a gente trabalha assim. Você não conhece os teus clientes, o seu tempo. E eu gosto de uma loja, estou com um tempo, vou passar numa loja. Sim. Tô corrido, eu vou comprar aqui mesmo. Não só da minha esposa, eu vou comprar aqui no banheiro, lá no banheiro aqui, vou comprando. É isso aí. E aí o que acontece? Você também vai caindo numa linha, ou você não vai pegando por preço, né? Você está vendo solução, né? Isso é interessante, porque o cara não tá mais gosto disso, o cara não tá olhando isso. Sim. Como é que funciona ele não tá olhando para isso, ele tá preocupado com a entrega. Você precisa resolver. Precisa ser resolvido. Isso. Alguém precisa resolver um problema. É isso. Né? Interessante. Vai entender. Eu ia perguntar, agora entendendo ainda mais, né? Existe todo um processo de homologação de parceiros. Sim. Por assim,
Como é que funciona para a pessoa ser homologada em seu parceiro? Ela tem uma ficha cadastral no site, ela se cadastra lá, fala que é o seu representante de relações. Aí vai para o pessoal de análise, entender quanto tempo tem a empresa dele, não só de Fortaleza, de outros produtos que tem. Hoje a gente é mais procurado do que a gente vai buscar, vai captar. Né? Só se for uma coisa muito específica, eu quero ter bolo tábua de frios lá em Curitiba, a gente tem. Né? Mas algum lugar que eu não tenho, então a gente cura todos os empórios com a total e a gente faz um trabalho de massa, né, para captar. Mas nem tudo hoje se cadastra no nosso sistema para poder ser um parceiro nosso, parceirinho. E essa parceria estratégica pode representar quantos por cento assim? Depende muito do parceiro. Tem parceiro que se entendeu o nosso negócio, né? Primeiro, que isso é energia, né? Exatamente, tem energia. Por exemplo, vamos pensar Ibiúna, por exemplo, o parceiro de Ibiúna, ele tem que aprender através de um raio todo de Ibiúna, não tem só que um KM. O meu um pouco mais, cobra um pouquinho mais, né? Vamos ter produto, todo mundo quer ter um médio mais alto, eu também quero. Né? Mas, vamos ter um produto abaixo, vamos ter um produto até R$50, vamos ter dois produtos até R$100, vamos ter uns 3, 4 até 150. Então tem que ter essa lógica toda, tem que abrir mais o raio. Ali eu tenho parceiro, Vitor, que ganha mais de 200 mil pra gente do mês. Eu tenho muitos parceiros que ganham mais do que uma loja dele. Ela não é invoice, são vários. Né? Na pandemia, cara, claro, uma tristeza, não vou nem falar, mas nunca a gente vê um trem desse na nossa vida, né? Quando tiver aqui. Cara, um tanto de e-mails que a gente recebeu, cara, que as pessoas falam, cara, se não fosse você, fosse a Juliana Flores, né, eu queria quebrar, queria passar muito fome, cara, a Juliana Flores me salvou. Cara, então é isso que a gente tá falando, né? Quantas pessoas a Juliana Flores, ela está motivando, isso é muito satisfatório. Não é só a última linha que sobra dinheiro. O que você está representando dentro do país, dentro do que você está fazendo? Quantas pessoas você está ajudando? Né? Só de pessoas plugadas são mais de 1.500 pessoas plugadas no meu sistema. Né? Quantas pessoas não estão ganhando dinheiro com o seu negócio? Isso que é legal. Quanto você está movimentando? Isso é muito satisfatório. Né? Isso é uma coisa iluminada, né? Uma coisa de Deus, né, na minha vida, que faz isso acontecer. Cara, é incrível. E pensando nisso, eu acredito muito sobre a capacidade de... A gente fala sobre liderança, né, gestão e liderança, né, acaba sendo sequência. E eu acho, pelo menos na minha cabeça, que a capacidade que a pessoa tem de empreender é igual a capacidade que ela tem de movimentar pessoas. Tá? Então, uma coisa é meio que equivalente à outra, né? E eu percebo, né, que mesmo com esse tom particular seu, né, que é um cara mais calmo, uma dicção mais leve, mais uma linha de raciocínio muito clara, você vai aos poucos cativando ali a pessoa e vai tendo uma linha de raciocínio e facilmente você consegue fazer uma conversão, você percebe, né? Então, assim, em que momento você percebeu que você tinha esse know-how e essa facilidade para fazer isso? Cara, desde sempre. Eu tinha uma certeza na minha vida, Vitor. Antes de ser dono de loja, eu trabalhei em floriculturas. E eu sabia que eu sabia comprar e vender. Essa é uma coisa que eu não tinha isso muito. Então, eu comecei aos 10 anos, né? Dos 17 até os 19 anos, eu trabalhei em algumas floriculturas que fazia freelance, que isso foi muito rico para mim. E eu trabalhava na floricultura das pessoas como se fosse minha. Eu chegava lá e via aqueles caras luz apagada, coisa suja. Eu sou um cara organizado, sabe? Se você for na minha casa, eu vejo tudo. A camisa azul tá aqui, a branca tá aqui, tá tudo organizado. E eu sou um cara organizado. E então eu ia na floricultura, eu deixava as lojas lindas, né? Pegava meu dinheiro, ia para a loja do Vitor, depois eu ia para a loja do João, depois eu ia para a loja do Pedro. Então isso para mim foi muito bacana. Então eu trabalhava como se fosse minha, né? Então para mim foi muito fantástico essa experiência, né? E aí eu entendi que eu sabia vender, que eu sabia comprar é sem querer. Eu sou um comprador, eu gosto de comprar. Né? É uma coisa que eu sei fazer, eu gosto de fazer. Negociar é muito prazeroso para mim. Legal. Né? Então, aí o restante eu tive que aprender na raça, sabe? Assim, eu não aprendi. Eu estudei tecnologia, eu não estudei marketing, né? Eu não estudei em financeiro. E hoje você se vê administrando toda essa cadeia, né? Eu tive de tecnologia, tive de marketing, tive de NH, tive de produção, logística,
Cara, é tanta coisa envolvida, é tão rico, né, cara? O Ser Empreendedor é uma faculdade eterna. Eu sou apaixonado nisso que eu faço, cara, porque todo dia é uma coisa nova. Eu não gosto de coisa monótona. Então, foi isso que eu percebi e estou aí até hoje. Extremamente na tecnologia, muda muito rápido. Com certeza, eu sempre falo, né? E às vezes você vai com uma ideia nova para o seu time, o time, não, mas tá tudo errado. Não tem nada errado, tá tudo lindo. Né? Foi tudo bom até aqui, agora tem que mudar, ele vai ter que ir para outro nível. Tudo que a gente fez está tudo certo, só que agora não dá para assumir outro nível, você não faz nem para Bitcoin. Simples assim, assim, uma empresa que vende 50 milhões, ela tem uma estrutura. Vai para 100, não, a estrutura de 50 não serve. Você vai ter que mudar, não é que está tudo errado. É que assim, é muito mais logística, é muito mais produto, é muito mais pedido, é muito mais compra, tudo vai mudando, né? Aí você sai de 100, vai para 150 e assim vai. Tudo tem que ir mudando. Você tem que ir mudando conforme as coisas vão acontecendo. Sim. E eu fui aprendendo com o meu próprio negócio. Né? Eu só sei que assim, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer, o que eu peço. Eu não sou um cara de tecnologia, por exemplo, né? E eu até brinco com o meu diretor de tecnologia. Eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, ó. Eu aprendi a trabalhar com ele, né? A nossa tecnologia toda interna. Eu falo, cara, vamos fazer uma bicicletinha primeiro. Só se põe um freiozinho. O MVP. O MVP, né? E bota para rodar. Beleza. Agora eu vou causar o supervisorzinho, eu peguei também na praia, também do lado. Então é isso. Então, antes o fez do que o perfeito. Bora. É isso. Eu acho que a gente tem que vender para construir. Eu tenho um prédio de 6 mil metros quadrados, onde que é o nosso e-commerce, e eu falo exatamente, eu não possuí um prédio de 6 mil metros quadrados para vender. Eu vendi e depois eu possuí. E assim vai. Quando eu voltei para um de 10, eu peguei vender para ir para de 10, porque eu mexo isso. Como que eu vou fazer para ir para um prédio de 10 mil metros quadrados? Trabalhar, interesse acontecer. E aí você tem que ir até onde dá, até o talo, né? Até falar, agora eu posso dar o próximo passo. Porque às vezes a gente acha que vai manter, vai lá e agora você vai indo para 6 mil metros, vou para um de 10, e aí não vem o que tinha que fazer, e estou com essa estrutura de 10, então aí fica um modelo. Isso não é a receita de bolo, né? Que serviu para mim, talvez não sirva para você. Hoje que gosta de trabalhar mais alavancado, né? São perfis, né? Tem vários caminhos de chegar lá, né? Você vai fazer um bolo, tanto faz você colocar o ovo ou a farinha primeiro, aí você vai mexer tudo ali e vai sair aquele bolo. Nem tem uma regra certa. Bora. Mas tem o perfil da pessoa e também tem um pouquinho assim, das experiências que ela passa, né? Ela passa empreendendo com alguma coisinha assim, um passo maior a nível de estrutura, né? Ou mexer um pouquinho no fluxo de caixa, ou de repente pegou uma pandemia, não sei o quê, aquilo lá vai ficando histórico também da capacidade de gestão da pessoa, certeza. Criando todo um conceito, de repente, da pessoa, né? As pessoas acham que eu sou muito arrojado e eu sou um cara muito pé no chão, cara. Eu não dou o passo maior do que eu tenho que dar. Dar um passo, você pode ter certeza que eu estou muito seguro aqui atrás do que eu falo. Tem que ser preparado. Com certeza, não é fácil ela. Tanto é que assim, eu vou virar franquia, agora eu estar na feira. Eu já testei um negócio. Eu tenho 32 quiosques, eu sei o que estou falando. Eu tenho 17 lojas, eu sei o que estou falando. É claro, ter negócio tem problema. Vai ter problema? Não vai, óbvio que vai ter. São pessoas, gerir pessoas, é normal. Então, eu sei onde eu estou entrando, mas eu também sei o que acontece. Sim. Eu sei o potencial de cada situação do meu quiosque, da minha loja, da loja grande. Então, a gente sabe o que está fazendo, né? É isso, tem que estar muito bem preparado. Não estou aventurando. Mas já teve alguma franquia? Não, nunca tive. Nunca teve franquia. Olha que legal agora de oportunidade que você está trazendo, né? Porque querendo ou não é montei uma loja para montar um negócio para usar ele de exemplo. Pelo contrário, com certeza foi muito tempo batendo cabeça para entender o break da loja, entender até hoje ela pode ser grande. Eu participo de alguns projetos e sei o quanto, por exemplo, vamos naquele próximo ponto ali. Bruno trabalha com varejo assim, o hype do varejo, que é o varejo assim, atacadista, tudo mais. Então ele sabe o quanto que é uma gôndola. A 1 metro pro lado ela não vende. E 1 metro pro outro ela está vendendo, o produto bem apresentado. Então a gente sabe o quanto, por exemplo, você teve que perder e ganhar para poder realmente entender que o negócio era viável. E digo mais, né? Quando eu falei para você é um ótimo vendedor, eu percebo que uma pessoa um ótimo vendedor, uma boa vendedora, quando ela chega mais querendo entender o que está acontecendo ali do que querendo
apresentar alguma coisa que está na mesa. Então, só um comentário, quando chegou aqui, o que acontece? Ao invés de, eu sou o Clóvis, do Juliano, não sei o quê, pô, o que esse saber aí da Bill tá aqui? Mas explica aí o que tá acontecendo. Então, uma coisa que eu percebo, E eu mexi no negócio do Bruno. Eu gosto de negócio. Desculpa. Então, e o que acontece? Sabe o que acontece? Eu faço uma venda corporativa, que é uma venda ticket alto, que é, eu trabalho com obras corporativas, né? E eu entendo muito que quanto mais eu consigo conversar com a pessoa, mais ela está entregando, mais ela vai se amarrando comigo. Mas eu estou amarrando positivo mesmo. Porque você precisa entender muito da pessoa para poder propor alguma solução. São vendas muito estratégicas. E vender, eu tenho certeza que é isso. Então, por exemplo, é lógico que nesse momento eu estava vendendo para mim um laranja de flor, mas de alguma forma, quanto mais, e eu tenho certeza que você tem essa ciência, o Bruno também, quanto mais eu vou me conectando e mais eu vou contando uma história, mais parece que vai gerando uma conexão. Automaticamente eu vou começando a me apaixonar por ti e falar assim, pô, legal, esse cara resolve o problema. E eu nem sei sua capacidade, mas de alguma forma você já se vendeu ali, por quê? Porque passou uma confiança ali. Então, mas é porque as pessoas elas querem se relacionar com pessoas que são iguais a elas. Sim. E o que é uma pessoa que é igual a você? Bom, poderia ter um aspecto físico também, mas não é isso que eu estou falando no momento. O que eu estou falando é tipo assim, de alguma forma você está criando um caminho de conexão para entender o que está acontecendo, para poder de alguma forma entregar uma solução. Entregar uma solução e também você está sabendo o que está acontecendo, onde eu estou, como que eu vou, se eu piso, se eu não piso, se eu falo uma besteira, se eu não falo uma besteira, se cabe uma piada, não cabe. Com certeza. Eu gosto de, como eu falei, assim, as pessoas acham que sou muito arrogado. Eu estou arrogado porque eu gosto de mandar pelo quieto, enfim, faz sempre com o meu pé no chão. O caso da franquia aí é um caso desse. O nosso franqueado, ele nasce com algumas vantagens, né? Primeiro, nosso pela marca, conhecida, enfim, mas a vantagem dele, ele já nasce na região dele, ele já nasce com o pedido. Né? Então, os pedidos da região já mandam para ele. Já tem uma demanda aí, já tem uma demanda. Então, assim, já tem, isso é tudo mapeado. Né? Quanto tempo para cada região, como tem que ser feito, de cérebro, vai ser um cérebro no caso, né? Qual é a receita do cérebro, qual é a receita da loja. Então a gente está muito com o pé no chão, não somos desesperados, eu tenho que vender um monte de franquia. Cara, eu estou no meu tempo, eu tenho um foco daqui em 2 anos e meio, 3 anos, vou continuar, se aparecer vários franqueados, que bom, vai chegar mais rápido, onde a gente quer chegar. E é isso, eu acho que a gente tem que ter muito certeza do que está fazendo, né? Se envolve sonho das pessoas, a expectativa das pessoas. Então tem, por exemplo, a minha loja de 150 metros quadrados, ela tem um perfil de franqueados que a gente mapeou, que a gente gostaria, diferente da mini loja e do quiosque, são perfis diferentes. Então, assim, uma loja grande, nossa, o franqueado tem que trabalhar. A gente não abre mão disso. A diferença do quiosque, né? E claro, 3 vezes o faturamento maior, enfim. E aí, quiosque e a mini loja, você não precisa você trabalhar. Se você trabalhar, obviamente, a sua rentabilidade vai ser muito maior. Sim. Aí é questão de, não, eu quero ter 2, 3 e vou administrar 6 funcionários, tá tudo certo. A gente tem muito bem mapeado, assim, a gente não está desesperado, não tem esse desespero e tal. Isso vai ser um braço forte que é mais forte. Então tem esses. Eu acho que ele tem a capacidade de fazer essa recorrência também, de cadastrar a pessoa para poder fazer. E tem um outro, desculpa, porque você viu, só para complementar, tem uma outra coisa também. Não só recebe o pedido, né, na região dele, como ele vai ter um totem, por exemplo, você pega a mini loja ou um quiosque, ele tem a vitrine estendida. Então ele pode vender, ele vende essa orquídea, ele nem tem essa orquídea lá e ele é condicionado pela venda. Um outro serviço. Então, assim, está muito bem desenhado. Aí sabe exatamente o que a gente está fazendo. Né? Então, assim, em relação à estrutura, então, assim, a gente está, né? Quando a gente tem um franqueado, está muito bem estruturado, muito bem definido, tudo que vai acontecer, né? O que ele pode fazer em relação a vender. Ele tem um leque enorme de tudo. Você pode vender uma casa de serviço, por exemplo, um quiosque. Tá lá no totem para ele poder, né? Ele tem as regras dele, ele comprou, só fez a venda. Isso, o cliente é Juliana Flores, né? E ele é um cara que está operando, ajudando a operar a Juliana Flores ali.
Ó, bem. Não, é legal, o que acontece, eu não sei se todo mundo tem essa acessibilidade, mas no varejo, se a pessoa tiver um negócio, né, bom, acho que quase todo negócio assim, talvez não no mercado, o caixa tá quase esse tempo todo ali, passando o produto, mas ele tem esse buraco muitas vezes de tempo, de a pessoa tá mais ociosa. De repente, um quiosque, uma loja de varejo, ela consegue fazer uma vida ativa, né? Ela não fica só receptiva. E era um pouco da pergunta que você meio que respondeu, que era, por exemplo, a pessoa tem um quiosque, mas ela consegue, por exemplo, já fazer uma ligação ativa por Bruno, e aí já entregar pelo site, que é a questão do omnichannel mesmo, né? Sim. Então, aí faz muito mais sentido ainda, né? Porque, teoricamente, ela tem como se fosse um auxiliazinho ali, né? Um ponto de venda ali ativo, fora o que está acontecendo ali no momento. E que lógico, que se estiver bombando ali, a pessoa ela fica de procurando. Também a loja mais, a Flores Mais, que é a loja mais. Você tem uma loja sua, né? Tem aqui quiosque. Você pode ter uma loja sua só para o quiosque, entendeu? Você vender seus amigos, por exemplo. Como se fosse online. Como se fosse muitas influências. A gente tem muitas influências que vendem nosso produto. E daí ela vende na mídia dela. Já tá fazendo como se fosse já alguma coisa? Oi? Você tá fazendo alguma coisa? Não, mas não. E aí abriu no dia 8, né? Não sei o que deu. Parece que não tinha retorno. Veio por hoje, Mas tava assim, eu também. Parece que no dia 8 que ia subir, achou uma coisa, não sei o que, ainda não subiu, mas nós estamos atentos para subir. Mas estamos de olho. Mas é interessante, né? O pessoal fala que isso daí vai mudar o varejo. Sim, varejo online, porque o que ela vai fazer, né? Eu que eu entendi, né? Ela não fala besteira, mas pelo que eu entendi, a sua influência, né? Não sou influência líquida, você vai fazer um vídeo com o link da Orquídea. Vendeu 10% de comissão para você, pronto, acabou. O link é rastreado, tá guiado, né? Vendeu, acabou, comissão sua e pronto, acabou. Você imagina, isso para você, isso vai ser ótimo. Sim. Vai ser ótimo, porque a pessoa a todo momento. Ó, Bruno, você tá fora daqui. Até o Orquídea tá, você não pode sair fora dela. Pô, aí é uma máquina, né? Porque aí o online vai virar uma explosão. Você vai ter milhões de vendedores. O live shop é a bola da vez, né? Então lá fora tem influência, né? Bilhões, né? Eu estou te falando, só pesquisa aqui. Então, assim, é o futuro muito próximo, né? A gente tem que se movimentar, a gente vai ter que andar para isso. Né? Quando eu ouvi e vi falando sobre isso, na mesma hora eu mandei mensagem para o meu diretor de marketing. Falei, cara, se vira, começa a fazer vídeo, porque essa é quem começa a fazer, quem sabe fazer, né? E já começa a se movimentar. E logo você não viu muita coisa que não fez isso, porque é o que ele está dando lá fora, já tem resultado. Não é um achismo, né? Eu não acho que vai dar certo. Tudo bem que demora um pouco mais, mas não era como era antes, né? Demorava 10 anos para fazer os acontecer aqui. Hoje não é mais assim. Então, aí tem um negócio especial brasileiro que aqui no digital pega forte. Tipo assim, com certeza. As coisas demoram a pegar muito mais aqui no Brasil. Não é que demora a pegar um pouquinho mais, pega na velocidade, mas demora a chegar aqui. Muitas vezes por uma questão assim, de investimento mais retorno essas big companies. O WhatsApp mesmo, né? Um dos países mais o WhatsApp é o Brasil. Rede social, Spotify, exatamente, YouTube. Mas vai ter uma força aí, tem uma força muito. A gente não pode piscar. É o gap aí. A gente está de olho, nós somos bem focados. Eu vi uma notícia do varejo que o shopping da China basicamente anda fechado e o pessoal fica só fazendo vídeo e vendendo só live. Somente só live e shopping inteiro. Não foi projetado para isso. Mas o negócio ficou tão forte isso que eles fecharam o shopping. Não fecharam, deve estar aberto lá, né? Mas assim, mais resultados que o próprio Cisco vindo lá para tem influência ganhando bilhões já fazendo isso nesse shopping. O mercado vai mudar. Hoje é tudo muito rápido, a gente não pode riscar o olho, tem que ir para cima. Não pode fechar os olhos, aliás, né? Pro que está acontecendo. Principalmente vai fechar o olho, fechou o olho. Passou. Questão da sua trajetória, todos os seus desafios, né? Toda a sua batalha. Eu queria que você trouxesse aí uma virada de chave ou algo aí que mudou a sua mentalidade ou algo aí para que faça sentido para a galera, algum dos
Mas das Mensagem que te falaram que você gravou por essa ainda. Quem falou e o que falou? Mensagem que ela foi canta, de caramba, agora a gente escolheu uma, tá? a virada de chave aí que A virada de chave que aconteceu na história da Juliana foi literalmente assim, primeiro que era na prefeitura, né? Eu não tinha budget, não tinha verba para marketing, nem sabia que era budget. A grande virada de chave dentro do nosso negócio, eu falo que Juliana Flores é o nome e o sobrenome é a parceria, eu acredito muito nisso, ninguém ganha nada sozinho, né? Tem que se compartilhar. Essa foi uma das viradas, e a virada principal, literalmente, foi quando o Bradesco começou na minha marca. Isso foi em 2002. Eu simplesmente tinha uma loja que nem fechava direito pedido, nem se fechava pedido na plataforma, simplesmente era uma... E pegava o seu pedido, eu pegava o seu cartão, ia lá na maquininha, digitava o número do cartão e fazia pagamento. Porque isso era um catálogo virtual. Então a grande virada foi quando o Bradesco literalmente abriu a nossa marca. Mas eu, inocentemente, nem sabia o que ia acontecer. Eu só queria, caramba, o Bradesco entrou na minha marca. Isso já era muito, muito, muito legal. E aí eu entendi que aquilo vendeu pra caramba, né? Aquilo foi um sucesso para nós. E eu falei, caramba, agora sim, eu vou pegar todos os bancos. E aí começou a separar todos os bancos que tinham e vamos para cima, se o Bradesco gritou, quem vai duvidar agora? Né? Então eu estou fazendo isso. E isso que aconteceu na Juliana Flores foi, por que a marca ficou tão forte? Uma empresa sem dinheiro, uma solução normal de baile, justamente foi associando minha marca com várias marcas do mercado. Então, eu achava um pouco diferenciado isso, porque eu nem tinha estudado marketing, e as pessoas, mas quem é seu cliente? Uau, quem é o seu? Cara, eu falei, o cara tem dinheiro e comprou uma Ford 50, 150, que eu queria um cliente na minha base. Então eu fiz parcerias com o Walmart, Porto Seguro, todos os bancos, Nossa Caixa, Santander, Banco do Brasil. Então a gente foi associando minha marca. Essa nossa você vem no shopping, no shopping, né, no aplicativo, na época era muito offline, não existia tão offline igual agora. Há 20 anos atrás era tudo muito papel, chegava na aula das pessoas. A Congado mandava uma fatura, a Porto Seguro mandava uma fatura, né? A fatura, a pessoa poderia ter a opção de comprar. Eu tinha lá um cupom de desconto da Juliana Flores, saía os nossos arranjos com desconto, 10% em uma caixa de chocolate, 10% frete grátis. Então eu queria associar a minha marca com várias empresas do mercado. Foi isso que trouxe a credibilidade e eu conheci a nossa marca. Alguns tempos assim, a gente foi descobrir que era Bust, né? O tal do Bust, que eu nem sabia o que era isso, né? Hero X. Isso, os meus conselhos sempre é isso, cara. A gente tem que. Primeiro passo, eu acho que o primeiro passo é a humildade de ouvir. Eu levo aqui meu time. Tem que ouvir, faz um pão e osso, cara. Tá, que fala, a gente ouve. A gente tem que ouvir. Porque dali pode ser alguma coisa muito boa e eu quero entender. E às vezes as pessoas não querem ouvir as outras pessoas, você perde grandes oportunidades. E eu tenho medo de ser muito grande, de ser um elefantão, sabe, para dar o primeiro passo. E isso ataca a empresa, e eu não quero isso para Juliana Flores. Por isso que eu quero, com o meu time, eu tenho que ouvir as pessoas, quero fazer parceria, pedindo parceria. Peter, isso aqui não é legal. Aí ouviu, traz para a mesa, a gente decide se sim ou se não, né? Mas tem que ouvir. Então, são os meus parceiros que eu faço, até porque eu nasci assim, foi dessa forma. Imagina você um Bradesco a vida. Eu com uma lojinha de 32 metros quadrados, jamais eles teriam fechado alguma coisa comigo se eu fosse a minha loja física. Né? A gente não pode ter medo de não, né? Não tem que passar por cima. O não tem que ser combustível, tem que ser uma pílula de ânimo. Não por quê? Né? Vamos pra cima, tem que ir pra cima. Não tem igual. Mas posso ter medo do ciclo, você já tem. Pode ser. Cara, eu gostei, eu escutei aí o podcast e também o que era da trajetória, mas acho que não pode faltar aí como que surgiu logo, né? Sim. Pô, ficaria frustrado aqui, Vitor. Pô, caramba. Então, a Juliana, não tem aconteceu. Eu namorava com a Juliana, né? Eu namorei com ela dos 17 aos 22 anos, ela é minha namorada. E, como eu falei para vocês, eu não pensava em montar floricultura, não tá nada. E quando eu tinha montado 19 para 20 anos, eu tinha um pouquinho de dinheiro e uma Variante 72. Que eu tinha lá em 1990, uma Variante 72, já era bem, né?
E eu não tinha dinheiro, então eu tinha que pintar a parede, eu tinha que colocar o piso, né, quem é mais Já era pleiteiro. você tinha uns pisos de borracha, umas bolinhas, eu mesmo que mudei aqueles pisos lá, eu tinha que montar essa loja. Então, e quando eu fui abrir a empresa, literalmente, o CNPJ, o contador, tá, mas e qual vai ser o nome da loja? Uau! Eu tinha pensado. Eu já pensava nisso, eu estava tão focado em montar a loja, tanto é que eu montei minha loja, continuei fazendo freelance em 3 florituras, porque eu tinha medo de não conseguir pagar aluguel. Então, depende do dono ser meu amigo, né? E aí eu achava diferente o nome dela, porque é de família italiana e tal. E aí eu falei, pode ser Giuliana. E deu sorte, graças a Deus, ela é minha amiga, tá no meu livro. Que legal. E, cara, é isso aí. Que legal, maravilha. Muito bom. Muito bacana. Acho que ela deve ter um orgulho danado, porque ela sabe que saiu exatamente dessa história, né? Acho que ela deve ter um baita orgulho disso. Boa. Legal, parabéns. O que, assim, no geral, assim, que você vê de mercado, de possibilidades, e até mesmo do que está acontecendo no momento, que a gente não conversou ainda no nosso podcast, a gente poderia conversar. Que é algo que a gente está deixando passar aí. Eu acho que a gente já falou sobre tudo, né? Mas eu acho que as pessoas têm que estar muito focadas no IA. Eles falam tanto IA, tanto falam, mas tem que colocar em prática, né? Tem que ter o seu livro também. Tem o meu livro também. Eu tenho um livro que tem 10 anos de história, tem que ter o segundo livro, na verdade. Né? O seu livro, eu vou ter que comprar o livro, mandar para você. Para você assinar. Uma Word. Aí você anota, eu vou pagar. Aí eu vou escrever o gibi, aí eu vou adicionar. Legal. Ainda transitando aqui sobre gestão, né? Da Juliana Flores, eu imagino que ainda tem algo. Bom, a gente poderia falar aqui dias, né? Sobre estratégia de gestão, de tudo, desde montagem de preço, posicionamento, visual merchandising é uma coisa interessante. Você que tem as lojas físicas, o que você acha que pode ser uma coisa interessante para a pessoa olhar a nível de negócio? Vamos começar pela loja física, que é o que você tem uma máquina grande, eles têm 17 lojas próprias, né, e vivem os números ali no dia a dia. O que você entende de varejo e o que precisa ser feito no varejo? O que eu entendo de varejo, eu acho que o varejo ele tem que estar muito atento. Eu sou um cara muito detalhista, né? Eu sou um cara que eu gosto de ver também as lojas, elas são impecáveis, eu gosto disso. Você não vai ver loja com pintura ruim, com lâmpada queimada, e tem muita gente que passa despercebido isso é super importante. Você se sente bem no local, né? Então, isso é uma coisa que eu não abro mão. Eu tenho um time, mesmo se ela 17 lojas, eu tenho uma pessoa que passa semanalmente ajustando e elas são obrigadas a passar pelo checklist. Se tem uma luz queimada, se tem uma descarga quebrada, tal, porque eu quero manter minha loja sempre na hora. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Acho que é importante, acho que o comércio, não estou generalizando, tá? Mas tem muitos que você fica até assustado de entrar e ver, então isso precisa ser movimentado. No nosso caso aqui, eu faço muita mídia local também, falando da loja local, isso, cada loja, isso é importante ser feito. Existem várias mídias locais, né? Sim, e as mídias locais também, talvez só o que faz trabalho com influenciador, marketing de influencer? Faço. Eu tenho um trabalho, eu tenho a loja Mais, né, que é a Flores Mais, que elas são vendedoras, literalmente, quando vende um cosmético, uma forma, uma pintura, elas têm as lojinhas delas, elas legal em dia. Isso Você é representante? Como os representantes. Isso a gente faz. O meu produto ele tem que estar sempre na cabeça das pessoas, é um produto diferenciado, porque não é bem próprio, você não comprou para você e sim para dar para alguém, na maior parte das vezes. Então eu tenho que estar na cabeça das pessoas. Então, estar em todos os lugares, eu faço muita parceria, né? Até hoje, 35 anos de empresa, eu ainda faço muita parceria e não abro mais disso. Onde pode expor minha marca, eu tô lá. Né? Então, aí eu tenho um poder da Flor. A Flor, ela tem esse poder, né? Então, para fazer um evento, quando falei podcast, né? Ela me dá os estudantes lá, obviamente vai ter um telão e você vai precisar apresentar esses caras, eu tô junto com você, você bota a minha marca lá que tá tudo certo aí. Então, motivando. Então, o tempo todo você tem que estar se movimentando e fazer. Esse é o que eu faço o tempo todo.
os bairros lá na Portinho tem as lojas. Então a gente está sempre fazendo essa parceria de novo, né? A gente não ganha nada sozinho. Se eu fosse pagar todos os lugares que aparece a marca, eu nem teria dinheiro para isso. Porque eu nem daria para pagar todas as mídias que eu faço. Eu tenho parcerias com muitas rádios, show, por exemplo, aqui em São Paulo, Vibra, Toque Marine, Teatro Claro, Teatro Santander, Teatro Bradesco. Eu tenho muitas parcerias, eu faço muitas parcerias, e isso é super importante, é um braço muito forte, são as colunas mais fortes da minha empresa e eu não abro mão. Legal, não. Animal, igual. Hoje, na verdade, eu vejo que assim, a Libera Flores é o maior nome no segmento, né? Isso é uma pesquisa, não contando a você, só para te mostrar pela pesquisa, a nossa marca, o nosso nome, ele é mais forte do que o Celgest, 68%. Quando você pensa em Flor, 68% falando na flor em geral. Celgest é bom, ele tem todo mundo vendendo flor. Cara, quando eu vi isso, ficou muito satisfatório, tão satisfatório, né, cara? Pô, meu presente, meu presente, né, cara? É muito legal isso. Cara, legal. E por isso, cara, não tem questão de conforto, né? Porque às vezes a gente, o cara tem cerebro, fica sentadinho ali. Não tem isso, porque o que movimenta a minha paixão é fazer isso. Fazer diferente. Cara, então, claro que é super importante, é satisfatório. Você é uma pesquisa extremamente importante, né, das marcas procuradas no mercado, no supermercado e tal. Quando fala em flor, cara, porra, é a minha marca. Isso é satisfatório. O cara tem 70% do mercado, é o maior da América Latina na venda pela internet. Muito legal. Mas dá pra fazer com Acron. Tem neguinho tá andando. Você não tá sozinho, né? Tem neguinho andando. Né? Se você pescar... E o mercado ainda só tá engateando. Tem muita coisa nova aí pra ver. E assim, um gap muito grande aí, um mar de oportunidades. E o pessoal souber aproveitar e tiver, se eu for nessa aula aí. Eu sou meio habituado, cara. Eu vou num teatro, eu quero fazer um impacto exatamente. A cidade vai precisando. Como que eu posso fazer uma parceria com ele? Tem que eu sou assim. Cara, desde o começo assim? Sim, é isso. Cara, porque realmente é muito forte. Tem até alguma coisa que era o Jimbo, né? Mas eu escutei isso há muito tempo em algum lugar. Nas rádios, tem 11 rádios. Na tudo é isso aí. E é legal que as pessoas cantam pra você, né? Fica naquela. Tem aquela musiquinha lá, como que é? Eu não sei o que, Juliana Flores, é isso aí. E quando a gente fez esse gig, eu fiquei apaixonado por esse jingle. Um amigo meu, ele saiu de São Paulo, né, o Pietro, um cara, sabe, um amigo, irmão, até que o nome do meu filho tem 3 anos, e eu vou pro nome de Pietro, justamente, em consideração ao meu amigo. Ele é um cara muito gente boa. E meu filho seja um cara muito bom, gente boa igual ele é. E aí ele foi morar em Fortaleza, montou uma agência lá, tá, hoje ele faz outro negócio. E aí eu falei pra ele fazer um jingle pra mim, cara, deve ver esse jingle, cara. Cara, eu queria um jingle que ficasse na cabeça das pessoas, que tem que ser uma coisa que ficasse batendo, assim, sabe? Que nem o Bombril lá, sabe? Tem negócio, cara, eu queria uma coisa assim. Quando caiu esse jingle, cara, e um monte de... Mas a primeira você já falou assim? A primeira, bateu, ela levou, cara, foi isso, é esse. A primeira que mandou foi assim. E o legal é que tem várias pessoas que fazem jingle e mandam pra mim. Pelo colo. Cara, não consigo trocar. Não consigo trocar. Caiu no gosto. Não consigo trocar, cara. Sou apaixonado por ele. Legal. Tanto que, assim, antes de conhecer a história de você, eu tinha a percepção que a Juliana você era dona da marca. Então a gente pensa. É bem sugestivo, né? Com certeza, essa é muito dúvida. Mas muita gente pensa isso, né? E deixa eu dar uma pergunta pra você, né? Partindo disso, você percebe que tem um movimento, se puder comentar isso, tem um movimento assim de as pessoas quererem conhecer a história por trás do negócio, principalmente negócios que se tornam cases, né, como da Flux. E aí, tirando de uma forma positiva, não nem negativa, tira, né, o fundador, assim, né, da zona de conforto, ele tem que vir para frente, para se comunicar, porque ele acaba sendo aí um próprio garoto propaganda da marca, e é uma tendência nova. Isso não é uma regra. Eu imagino que talvez de 5 anos, 6 anos para cá, quando eu esteja grande, 35.
35. Durante um bom tempo, fica muito mais aí com o nome sobre o CNPJ, né? Agora, teoricamente, tem esse movimento. Tem. Quem é o Clóvis? Mas como que ele é? Como que ele se comunica? E hoje, quando as pessoas estão olhando aqui no vídeo e tudo mais, de alguma forma eles estão comprando em você, né? Com certeza. Mais do que antigamente comprava mais a comunicação do logo e o evento. Antes sabiam, hoje você tem que estar na frente, literalmente, dos holofotes. A gente tem que se moldando o tempo todo, né? Tentando se expressar melhor cada vez, falar melhor cada vez mais, porque você é bastante procurado para podcast, para entrevista, enfim, para talk show. Então, olha, você tem que estar sempre preparado o tempo todo. E hoje eles querem saber, né? Por que aconteceu, que forma aconteceu, né? Tem muita curiosidade de entrega, de logística, né? Como se transformou. Isso é bacana, né? As pessoas, eu acho muito positivo. Sei que agora é bacana, mas o legal é a história, a trajetória da pessoa, né? Isso que é horrível, né? Até quando eu falei para vocês, 150 pessoas entrevistar, cara, isso não tem preço. Cara, vocês têm que transformar isso em livro, porque vocês têm muita coisa que vocês entrevistaram, muita coisa, dá um livro lindo para quem não aprende. Isso é muito rico, né? Cara, a história das pessoas é rica, com certeza. E por incrível que pareça, são muito parecidas os empreendedores, as trajetórias, né? As garras, as determinações, é muito louco isso, né? Sim, com certeza. E isso aí é um aprendizado gigantesco, não só para nós, mas para quem assiste, com certeza, principalmente pelos caminhos para quais não ir, né? Sim, com certeza, facilita, né? Sim, com certeza. A gente quantas cabeçadas deu, né? Muitos. Eu gosto também, o comentário assim, que eu gosto também do fato do empresário vir e começar a conversar, porque talvez, eu acho que ainda no Brasil um pouco, talvez, não sei se no mundo tem essa a mesma característica, pode ser que seja mais no Brasil, mas o empreendedor no geral, o empresário, o empregador, ele acaba muitas vezes sendo mal visto, assim, uma pessoa que está ganhando em cima do trabalho do outro. E assim, contando um pouco da sua história e de outras pessoas vindo aqui contando a história e tudo mais, eu acho que começa a ter uma visão um pouquinho diferente. Muda um pouquinho o tempero. Primeiro porque mostra para a pessoa que também ela pode ser capaz de executar. Segundo que mostra as dificuldades, então de alguma forma mostra assim um pouco do mérito por trás daquilo. E terceiro que principalmente não só para quem você está vendendo, que é a pessoa que mais se conecta aqui, mas com sua base também, que são o time, todas as pessoas envolvidas, você gera um laço também de conexão e de cultura também mesmo. Pode ficar mais fácil. Dessa forma, tipo assim, hoje no Brasil, quando a gente fala de imposto, fala de um monte de coisa, nem a ideia é falar, entrar muito nesse mérito, né? Mas, de alguma forma, acaba o empresário ele ocupado. Quando a gente olha assim, meio que numa massa, e a gente está tentando explorar. E, cara, realmente o empresário é o seguinte, ele quer ganhar dinheiro, a verdade é essa. Ele quer ganhar dinheiro, mas tá tudo dentro do game, né? Então, se você quiser fazer também, você faz. Entenda que é o seguinte, se você quebrar, né? A responsabilidade é sua, né? Da mesma forma que nós estamos assumindo uma responsabilidade no projeto. Então, fica mais light. A pessoa vai aceitar com um pouquinho mais de facilidade. Vocês sabem muito bem o que eu falei, mas eu acho que esse tipo de movimento que a gente faz no podcast e empresários são referência, como você vê e se comunica, tira um pouco dessa fricção entre empregador, empregado e tudo mais, e gera mais um movimento de empreendedorismo no geral, coisa que eu acho que no Brasil falta muito capacidade de... Mas tem que ser os empregados, assim, cara, você tem que valorizar, você tem que capacitar ele, assim, todo mundo no final, cara, quer ter um carro bom, quer ter uma casa, quer viajar, né? Eu acho que tem que ter essa parceria, né? Eu acho que isso é fundamental, porque sem eu não ia mais nada. Eu sozinho não faria nada. Graças a Deus eu tenho um time fora da curva, mas eu dou liberdade, entendeu? Briga de igual para igual. Não quero aquele cara que fica só me... não, isso dá certo. Não, eu quero que discuta aí, né, que trouxe. Não achei legal por quê? A gente sempre não vi. Assim, né? Sempre assim, então eu acho que isso é legal. A pessoa tem que... Você tem que valorizar o seu colaborador no sentido de, não é só dinheiro, claro, os outros que têm, mas ele também quer ter a voz dele, ele quer ter a participação de
né, ir para direita ou para esquerda. Pô, isso é muito legal. Cara, eu tenho vai que eu bato, assim, eu até brinco, falo, cara, dentro dessa sala aqui, é ringue, depois ela faz o certo, né? Não é o coração. E todo mundo sabe que é assim. Né? E também não quero que importe as minhas ideias, não aceito. Se concorda com a minha ideia, tá ficando nem da hora comigo. Se concorda se você realmente é confiar no que eu tô falando, no que eu tô realmente de coração. Meu, você tem que ter sua opinião própria. Se você não tem sua opinião própria, eu dou esse poder para eles. E tem que ser dessa forma, tem que ser olhando dessa forma. Eles são alguém dentro da General Fluid, e tem que ser. Né? Porque eu sou eles, não sou nada. Sim. Eu sou um cara que, o cara tem visão, o cara pensa, eu penso, sim, trago um monte de ideia, mas eu trago e investir com eles. Pergunto a opinião, o que você acha nisso? O que você acha daquilo? Não é o que o Clóvis impôs, só que ainda assim, agora tem algumas coisas que eu falo, não, cara, vai ser desse jeito, eu não abro mão. Eu estou muito convicto, só que não adianta, esse aqui vai ser assim. Mas eu dou muita liberdade para isso poder. Só que é legal, né? Essa troca é gostosa, né, cara? Isso é rico. O profissional, né? Você pega um profissional de marca, estudou para isso, morou fora. Cara, tem que dar valor nisso, com certeza, né? Já não dá valor nisso se o cara não tem poder de tomar decisão. E não vamos de empresa. Finalmente a pessoa vai embora, não é pelo salário, não. É porque ele não sente que ele é alguém ali dentro. Às vezes é só conversar, né? Mas é tudo, inclusive relacionamento é assim também. Se você não conversar, vai ser uma coisa pequena que fica grande. Eu converso muito internamente com todos os parceiros que a engenharia conversa muito mais, sobre também ter dois momentos. Tem um momento de tomada de decisão, e esse momento precisa ter uma hierarquia, e uma tomada de decisão vai ter que ser, pode até ser um pouco aberta, cabendo alguma opinião e tudo mais, mas é uma tomada de decisão, você não está entrando. Uma empresa ela acaba sendo mais pouquinho ali do último tomador de decisão. Sempre, né? Então, você tá na mesa. E que às vezes você não tem a resposta naquela mesa, e você é o cara que você tem que você vai tomar errada ou não, sem tomar lição. Começa a mudar um pouco quando a empresa é grande, ela tem o core, ela tem o board, shareholders, tal, mas quando você é uma empresa mesmo, você tem que tomar a decisão. Então eu defendo dois momentos. Um momento, para mim é muito claro que é de tomada de decisão, que pode ser uma reunião e informar, pode ser um e-mail, pode ser até mensagem do WhatsApp para todo mundo, falando, decidi isso, pode voltar agora. Mas eu defendo que tem que respeitar o momento que o pessoal chama de brainstorm, né? Que é tipo assim, chama todo mundo aqui. Meu pai fala muito isso. Que em reunião, meu pai já foi vereador e tal, então ele fala vereador tudo dizia nada, né? Então, ele sempre fala que reunião não serve para tomar decisão nenhuma. A reunião serve para a gente captar a informação para depois tomar a decisão. Então, quando você vai fazer uma reunião, você nunca toma uma decisão. Você só está nessa reunião para pegar o máximo de informação possível para futuramente você tomar uma decisão. Talvez ele nunca tinha escutado falar sobre ter um brainstorm e tal, mas de qualquer forma é esse o conceito de brainstorm. Eu chamo de ideia ali, teoricamente é para todo mundo falar uma coisa. Sim. E acho que esse é um momento muito importante no plano de uma gestão, porque você está abrindo todas as ideias e realmente nesse momento a ideia é você falar menos e escutar mais. E realmente escutar, né? Não só estar ali presente, mas escutar. E acho que depois tem um momento de tomar decisão. E a tomar decisão não pode ficar abrindo muito tempo, não, porque senão você não delega. Todo mundo fica muito em aberto ali. Poxa, mas será? Poxa, mas o Bruno falou isso, o Netão falou aquilo, mas eu não tenho certeza disso aí, não. Nossa, cara, isso aí a conta acabou, nós vamos fazer, agora dá certo. Isso aí. Tem que sair do muro, tem que sair do seu muro. Pra cá ou pra lá. E tem que ter data, a gente tem dono, quem é dono disso, quando vai entregar, isso assim, beleza, para quem vai ficar o nome, tudo, beleza, qual é o tempo que você tira ali, fala, cara. Então, precisa ter isso, porque senão. Porque eu percebo dois momentos, eu só comentei isso porque eu percebo na gestão as pessoas se confundem nesses dois momentos. De tomar uma decisão, depois uma reunião para tomar uma decisão e fazer uma reunião para pegar um pouco mais de informação. E pode ser até que a tomada de decisão, por algum motivo, sei lá, o Bruno veio aqui, deu um gancho, e aí você falou assim, eu não pensei nisso, vai. Então, o seguinte, deixa quieto, amanhã nós conversamos de novo, na semana que vem, na próxima reunião. Eu tenho um costume, Vitor, toda segunda-feira, às 14h30, a gente se reúne para fazer a nossa... o que você fala do programa? Emissor, o alimento todo para além de uma ponta. E naquela mesa ali a gente tem que resolver o que você mexe, a gente não sai para deixar para depois. E não necessariamente levar o Bruno é de logística. Não necessariamente a ideia vem dele resolver o problema que está dando. Daí a gente ouvir cada um fala, e aí chegar uma pessoa, beleza, acabou de agora uma coisa assim.
E eu acho que assim, eu estava sempre no mundo seguinte, mesmo se for tomar uma decisão errada, né? Porque você tentou. E não pode ficar só olhando lá, tá analisando. Eu tenho pavor à teoria, tá? Pavor. Porque é errada, na verdade, ela é errada, mas é o mais próximo do certo que você tinha no momento dentro da sua decisão. Eu sou um cara que super aceito, o crítica lembra só assim, cara, venha com crítica, nem com ideia também. Só pôr a crítica na mesa, não, peraí. Não, vai ser nem poder ideia. Geralmente alguém só de crítica. Não, mas eu não critico o que eu faço, não. Então você tem que ir melhor. Qual a sua ideia, então? Qual a solução? E a sua? Eu penso aqui. E a sua? Qual é a sua ideia? Não tem ideia, só que sua ideia é ruim, então. Então beleza, mas uma ideia é ruim. A minha é ruim, porque você não tem ideia nenhuma, então alguém tá ganhando. É ruim pro trabalho de bicicleta, mas não tem um moto. Esse é Isso é boa, de jetpack. GTA, vamos embora. Clóvis, estamos chegando na seta final aqui. Queria que você deixasse suas redes, aonde que a galera pode te encontrar, como que a galera pode acessar o e-commerce e comprar algum produto seu de vocês. Então vamos lá, a minha rede é Clóvis Souza, _ durante o meu Instagram, e o site é o www.julianoflores.br. É bem isso. E onde que a galera pode encontrar loja física em São Paulo? Em São Paulo eu tenho em Higienópolis, eu tenho em Moema, eu tenho em Ipiranga, eu tenho na Timaçu. Capital de São Paulo aí, sim. Eu tenho em Pertizes, em assim, right? Show. Esse papo muito bom, muito rico, muitos insights aí. Para quem teve a sensibilidade de escutar aí, com certeza vai agregar muito, né, nos negócios e na tomada de decisões. E quero agradecer novamente aí pelo papo, e parabenizar toda a trajetória, todo o desafio, que tem vários aí pela frente, né? Você já passou por vários aí e até agora não desistiu, então parabéns aí, já é um dever. Para vocês também, né, cara? Não é para qualquer um, né? Ter 151 entrevista agora. E conduzir da forma que vocês conduziram, né? Tão rico as perguntas, né? E tão leve ao mesmo tempo, que muito bacana, é gostoso, né? Foi um papo leve, gostoso, né? Vocês estão para super bem também depois de 150. Acho que ainda estão engatinhando para aprender ainda. É que vai muito longe ainda. Certo, só agora eu tomando uma cerveja quando não era novo. Esse aí falou eu tomo uma cervejinha por isso. Não, mas aí não cabe. Calma, não. Foi casamento desse uma passada. Eu tenho que voltar e depois desse aniversário, hein? Quando fizer 300, eu quero estar com 301, hein? Tinha gravado aí. Boa. Galera, então é o seguinte, curte aí o episódio, se você curtiu o episódio, comenta, deixa uma mensagem aí pro Clóvis, chama ele nas redes sociais, deixa aí. Vai lá no último post, também o post do podcast, deixa o microfone ali, deixa uma florzinha se você chegou até agora e curtiu. Eu falei no começo, agora tem que ir até o final, né? Então vamos lá, eu vou dar 20% de desconto lá, vou mandar fazer o cupom, você pode colocar lá, quando for pro ar, que vai ter 20% de desconto durante um ano. Boa, isso aí, velho. Não, pode dar beleza, Bruno. Tem que vir fazer o que eu vim fazer aqui. Até agora você tava passando, ilustrando a bola. Agora você me vai pegando pro Não, é gol, não pode dar polêmica. É isso. Então, o Matheus está aqui, ele vai amanhã, ele já manda para você o cupom. Vou pedir para o meu pessoal fazer o cupom hoje, porque não dá, mas amanhã tá onde você. Né? Maravilha. Segue aí a gente nas redes sociais, @como fazer um podcast, no Spotify, no YouTube e também no Instagram. No meu Instagram, @Bruno_Nakati, segue lá. Vitor HDC Moraes. Os arrobas nós deixamos sempre tudo aí embaixo, né? Então, os da Juliana Flores, a gente vai deixar tudo aqui embaixo e até a próxima. É isso, até a próxima, valeu. Show de bola, cara. Obrigado, parabéns. Nós estamos pegando jeito aí.